Graça e paz, irmãos, boa noite. Gostaria de convidá-los a nos colocar todos em pé. Nós vamos exaltar o nome do Senhor nesta noite. Assim como nós já estamos fazendo aqui, nós vamos continuar este momento de adoração. E eu quero que você entregue o seu coração nesta adoração, falando que o Senhor, Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Eu quero que vocês não louvem apenas com as suas vozes, mas eu também quero que vocês louvem com as suas palmas. Bem animado e bem alegre, porque nós estamos aqui para exaltar o santo nome do nosso Deus. Iremos fazer um louvor em vídeo.
Aleluia, Jesus. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. E ainda em pé eu quero te convidar a fazermos a leitura do Salmo 145. Vamos fazer uma leitura coletiva. Leiamos todos juntos. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas
Amém. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, primeiramente, Senhor, quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, te adorando, te louvando, te bendizendo, te exaltando, Senhor. Que sejamos dignos de toda a tua grandeza, Senhor. Estamos aqui nos entregando de coração para te exaltar, para te adorar e para sairmos preenchidos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que se encontra aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra com o coração, Senhor. Que possamos sair preenchidos do teu amor, preenchidos da tua palavra e sairmos daqui, Senhor, cheio da tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela essa noite, pela vida de cada irmão, Senhor, pelo privilégio de estar aqui te exaltando, te adorando mais uma vez. Isso é uma honra e é de todo o coração que estamos aqui, Senhor, para te exaltar e para te engrandecer. Para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar, fiquem à vontade. Que todos se sintam confortáveis e bem-vindos na casa do Senhor. Tantos os que estão aqui presentes, tanto aqueles que irão assistir este culto na transmissão nas redes sociais. E que todos vocês estejam aqui exatamente para isso, para exaltar o nome do nosso Deus, as bondades do Senhor, as suas misericórdias. Nós estamos aqui exatamente por este infinito amor que dura para todo sempre. Ali nós lemos um trecho do Salmo 145 que fala que o reino do Senhor é um reino eterno. E antes disso, ele falava sobre a grandiosidade dos seus feitos. O reino do Senhor, ele está entre nós, ele está dentro de nós. Nós vivemos esse reino continuamente, em adoração diária, em amor, com o seu Santo Espírito, operando através de nós e dentro de nós. O Senhor, ele está com o seu povo continuamente. E é por isso que nós podemos olhar para tudo aquilo que o Senhor criou, toda a natureza, olharmos um para o outro e entendermos quão grande é o amor, a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Nós podemos ver um no outro a própria essência do Senhor. Nós podemos ver aquilo que o Senhor tem feito através de cada um, com cada testemunho, com cada lição diária de vida. E isso é muito bom. E é por isso que é tão importante estarmos reunidos aqui nesta noite, para que juntos possamos comprovar o quanto o Senhor é bom. E hoje nós não temos visitantes, estamos aqui juntos entre irmãos. Mas agora, sabendo que nós não temos visitantes aqui, nós entendemos, né? Vendo esta casa cheia, o quanto é bom estarmos juntos e reunidos aqui para um único propósito, que é de adorar ao Senhor. E eu quero te convidar neste momento a continuar este momento de alegria. E este momento de alegria vai ser dado continuidade através dos nossos dízimos e das nossas ofertas que nós entregaremos aqui na casa do Senhor. Se essas portas estão abertas, é a sua contribuição. Se há irmãos que são atendidos, é a sua contribuição. Então, vamos com muita alegria ofertar e dizimar a casa do Senhor e fazer com que essas nossas contribuições continuem financiando o reino de Deus. O Senhor, ele conta conosco de várias formas. E neste momento, nós vamos ofertar a casa do Senhor com alegria. E vamos ouvir um vídeo também.
Jesus, como diz a letra dessa música, em espírito e em verdade, é que nós entregamos a oferta para Ti, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por cada dizimista, por cada ofertante que está aqui essa noite, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais, para que nós possamos melhorar a nossa vida financeira, para dar o melhor para Ti, Senhor Jesus. Abençoe todos aqueles também que não puderam Te ofertar essa noite, Senhor Jesus, mas que venha abençoar cada um deles, para que possa dar o melhor para Ti também, Senhor Jesus. Obrigada mais uma vez, Senhor Jesus, obrigada por essa oportunidade e obrigada por cada irmão que está aqui essa noite. Viemos sim, Senhor Jesus, para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor. Amém. O microfone ali falhou, mas temos os outros, né? Irmãos, nós sabemos que nesse próximo domingo, nós vamos estar ali juntamente com os nossos irmãos da Igreja Mãe, ali em Sobradinho, na Igreja do Calvário, da Batista do Calvário. E nós sabemos também que as crianças estão preparando uma canção, né? Nós vamos agora participar do momento do louvor, mas nós vamos participar com as nossas crianças. E nós agora faremos um ensaio. Nós iremos aqui, juntamente com as crianças, aprender a canção que elas irão apresentar domingo que vem na Igreja Batista do Calvário. E eu gostaria de agora passar este momento do louvor para o Samuel e a equipe de louvor, e eles vão conduzir este momento com as crianças. Só para ficar melhor por enquanto. Bom, como a irmã Elaine já explicou, a gente vai conduzir um pouquinho diferente esse momento de louvor. A gente está com todas as crianças, porque o nosso objetivo também é ensinar vocês a cantarem a música. Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos todo mundo ficar de pé. E a ideia é que esse grupo que está mais para cá, esse grupo dessas 4 para cá, elas vão cantar uma frase. E aí, basicamente, depois a gente tem o nosso coral, que é a Isabelle, a Vitória e o restante das crianças, que vão cantar também, só que na hora do coral. Então vai ser um vai e volta, tudo bem? A gente aqui de cima vai falar um negócio, as crianças vão repetir. Mais ou menos nisso, tudo bem? Para a gente pegar bem, vamos fazer assim: a igreja vai participar junto com o coral. Então vocês vão escutar o que as meninas estão cantando, e aí vocês repetem junto com as crianças, cantam junto com as crianças. Tudo bem? Como é que é? O teste. Vamos fazer um teste, galera. Bate aí o... Não, precisa cantar. Vamos fazer um teste, hein? Teste aqui sem guitarra, só o teclado. Happy day
Jesus was. Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Wash my sins away. Oh, happy day. 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 Rapidão, rapidão. E aí tem a segunda parte, que é o quê? Quem aí não entendeu nada? Agora vem a parte que vai ajudar todo mundo. Vamos lá. Continua. Que dia feliz. Que dia feliz. Que dia feliz. Quando Jesus limpou. Jesus limpou. Jesus limpou. Jesus limpou. Jesus limpou. Jesus limpou. Os pecados da minha alma. Dia feliz. Que dia feliz. Que dia feliz. Oh, dia feliz. Que dia feliz. Todo mundo entendeu? Então vamos tentar todo mundo junto agora? Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed.
Vai, eu seguro agora. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. Washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Que dia feliz. Que dia feliz. Quando Jesus limpou. Jesus limpou. Jesus limpou os pecados da minha alma. Que dia feliz, ó dia feliz. Ele me ensinou como andar, lutar e orar. Lutar e orar. Ele ensinou-me a regozijar. Sempre, todo dia. Todo dia. Oh, dia feliz. Dia feliz. Jesus limpou. Jesus limpou. Jesus limpou a minha alma. Ele me ensinou como andar, lutar e orar. Lutar e orar. Ensinou-me a regozijar. Ele me ensinou regozijar. Sempre, todo dia. Todo dia. Oh, dia feliz. 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 Pode voltar? Opa. Então, gente, vocês estão cansados? O momento de louvor não acabou. Vamos ficar de pé de novo?
pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Junto ao poço estava eu, Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia Minha sede lava o meu interior. eu quero beber em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha Sede lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Glória a Deus. E agora chegou o momento de nós dispensarmos as nossas crianças para que elas possam ter o seu momento ali de aula, de ensino. Então, as crianças com a tia Nara, com as tias da salinha, com a Juliana, estão dispensadas para o seu momento. E eu gostaria de convidar, enquanto isso, o nosso pastor Josias, para que possamos ouvir mais uma mensagem vinda do Senhor e transmitida pelo nosso pastor, e que essa mensagem faça diferença nos nossos corações e na nossa vida. Graça e paz, irmãos. Eu vou voltar à pergunta. Graça e paz, irmãos. Gente, eu confesso que eu estou morrendo de calor. Eu vou ligar todos os ventiladores aqui, todos. Vou botar todos pra aí. É que vocês não sabem o que é carregar mais de 100 quilos no corpo. O calor que dá nesse trem, né, gente? Felizes com Jesus? Eu ia fazer até outra pergunta, mas eu sei que tem gente triste aí com algumas coisas. A gente não vai perguntar não, porque senão vai sair da espiritualidade, né? E nós vamos entrar na esportiva, e agora não é hora de esportiva. Irmãos, eu quero... Cadê o homem? Eu quero parabenizar o Yuri, que de uma forma ousada, pois não? Aí, ó, quando vê assim, vai, sai daí, pastor. E... O Yuri, de uma forma muito ousada, e quando eu falo ousada, não do sentido negativo, né? Ou de exibicionismo, mas muito corajosa. Ele, pelo menos no meu conhecimento, é a primeira vez que ele toca bateria aqui na igreja, diante do público, e tocou bem. Parabéns, Yuri. Continue assim, que Deus te abençoe. Eu só quero te dizer, Yuri, que você tem 2 concorrentes aí, forte. Um chama Pietro, chama Enzo. Os meninos estão já na terceiro, sei lá, 4º mês de aula. Daqui a pouco vai ser Jesus na causa aí, ó. Vai ter mais baterista do que bateria aqui na igreja. Mas a gente vai ajustando. E quero parabenizar aí esse momento de louvor que vocês apresentaram como uma pré-apresentação do nosso evento do aniversário da igreja para o próximo domingo, tá? De parabéns. E acho que vai ter mais um ensaio, não vai? É sábado? Provavelmente, não sei se tem ou não. Vai ter sábado ou não. Sexta-feira não tem, porque tem aula. Domingo é apresentação. Vai ter ou não? Que pessoal? Esse pastor Arrocha, né? Vai ter sim, gente. Vou marcar. Está marcado o ensaio, viu? Sábado que vem está marcado para fazer todos os detalhes, ajustar, e domingo a gente está junto lá na igreja.
Como é bom saber que a gente não tem medo de desafios, né? E as crianças, elas ficam meio impactadas, meio, né, admiradas, e isso é normal nas crianças, elas não quererem até nem abrir a boca, mas nós vamos motivá-las para que no domingo que vem, todos nós, igreja, junto com eles, os pais principalmente, nós vamos estar na plateia, nós vamos cantar forte para motivar nossas crianças a elas se sentirem ainda mais abençoadoras ainda do que elas já são. E eu tenho certeza que essa programação já está no coração de Deus e como está no coração de cada um de nós para oferecer o melhor para Deus. Nossos defeitos, nossas falhas, elas não significam que a gente não está dando o melhor. Significa que a gente precisa cada vez mais aprimorar. Mas o nosso melhor está sendo dado e louvo a Deus pelo esforço de cada um. Obrigado a todos vocês e obrigado pelo empenho para que esse momento aconteça. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Eu gostaria que colocasse o tema. A igreja que não tem medo de perder membros, perder seus membros. Posso ouvir um amém? Rapaz, o negócio hoje foi uma moléstia, foi? Não foi a derrota do Flamengo não, né? Porque essa aí é outra questão, não é quem vai resolver isso. Mas, mesmo com um tema tão assustador deste, eu não tenho a menor dúvida que você vai compreender a palavra do Senhor. Que você vai entender a importância de nós compreendermos a palavra de Deus. De nós entendermos cada texto. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de muita alegria na nossa EBN, de muito aprendizado, e temos visto o quanto que é importante a gente estar alinhado com a história da igreja, que nos transmite tantos ensinamentos e tanta intimidade com Deus. Eu quero, próximo slide, por favor. Volta o tema, por gentileza. Esse tema vocês vão entender já já qual é a proposta dele. E já gostaria que vocês tirassem do coração a ideia de que sair da igreja é bom, não é? E não se trata disso, apesar do tema falar sobre isso, o tema declarar isso, não se trata disso. Mas eu quero que vocês entendam que cada um de nós, cada um que aqui entra na igreja, nós nos tornamos iguais em Cristo Jesus. Se nós não entendermos que a igreja do Senhor é uma só, entendermos que somos batistas, não significa nada. Se nós não entendermos que o cabeça da igreja é Cristo, entender que eu sou o pastor daqui, isso não significa nada. Então, é para nós compreendermos exatamente o que era a igreja do Senhor e o que é ser denominação aqui. Mas eu não vou tratar desse assunto de forma tão específica, porque isso nós estamos estudando no nosso seminário. Mas hoje eu quero entender exatamente isso com vocês, eu quero estudar isso com vocês, eu quero ministrar essa palavra com vocês. Igreja que não tem medo de perder seus membros. E até pergunto, alguém aqui tem medo de perder algum membro? Da igreja, obviamente, estou falando. Então vamos ler o texto para a gente compreender melhor essa temática. João capítulo 1, versículo
35 a 37, na versão revista e atualizada, o texto diz assim, preste bem atenção. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Do lado de cá, lê o versículo 38, por favor. Vamos lá, gente, lá de cá, versículo 38. 36, desculpa, perdão. (37) Então, vamos lá. Vejam bem. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois seus discípulos. Eu vejo nesse texto, e gostaria que vocês enxergassem, se possível fosse, 3 cenários fundamentais, importantíssimos para a consolidação da nossa fé e da nossa espiritualidade. Que vocês olhassem para esse texto e tentassem enxergar 3 cenários, ou 3 informações, ou 3 comunicados, ou expressões que elas são fundamentais e consolidam a nossa fé, principalmente a fé cristã e a nossa espiritualidade. O que eu vejo nesse texto e quais são esses cenários? Eu vejo as 2 alianças, a aliança do Antigo Testamento e a nova aliança, a aliança em Cristo Jesus. E além dessas 2 alianças, a gente vê mais um cenário que ele faz diferença na nossa compreensão sobre esse texto. Por que eu digo que a gente está encontrando nesse texto a aliança do Antigo Testamento? Quando se fala, eis o Cordeiro de Deus. E observem vocês que o versículo 37 fala, seguiram a Jesus. A ideia, a informação sobre Deus, ela é mais frequente no Antigo Testamento. Ainda não se falava em Jesus. Em Antigo Testamento, pelo menos de forma tão clara, tão expressiva, tão nítida. Então, é nessa frase do versículo 36 que a gente começa a entender a aliança do Antigo Testamento. E a expressão cordeiro, ela era utilizada para simbolizar algo que futuramente iria acontecer. E nós temos alguns exemplos de uso de cordeiro no Antigo Testamento. O primeiro foi o sacrifício de Abel. Ele ofereceu o melhor do seu rebanho para Deus. E aquilo já nos traz os ensinamentos. Temos também o cenário da história de Abraão, quando ele foi oferecer Isaac. E na aliança do Antigo Testamento, era comum se apresentar um cordeiro, um animal, para ser sacrificado e ele simbolizar ali proteção, salvação, purificação e libertação. E na aliança do Antigo Testamento nós temos a história de Abraão, que Deus pede para que Abraão saia e faça algo que ele está desejando que seja feito. E Deus fala assim, Abraão, eu quero que você me ofereça o teu filho em sacrifício. E nessa busca desse lugar, Abraão sai com Isaac. E quando chega nesse lugar, todos nós conhecemos a história, e há aquela famosa pergunta feita por seu filho Isaac. Pai, eis a lenha, talvez o material para fazer o fogo, o cutelo, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão para Isaac foi, Deus proverá. Mas o que me chama a atenção nesse texto, nessa frase, Deus proverá. Abraão não tinha nenhuma certeza que Deus ia prover. Deus não falou para Abraão que quando chegasse lá, ele ia prover o cordeiro. E é isso que me faz pensar sobre a grandeza de entender a função do cordeiro. Mesmo que você, mesmo que eu não veja,
o Cordeiro Libertador, ele existe e está à nossa disposição. Mesmo que eu não entenda da onde virá ou o que vai acontecer, o Cordeiro existe. E no Antigo Testamento, esse Cordeiro, ele era representado literalmente por um animal. Esse animal era sacrificado. E ali se oferecia holocausto a Deus. E na aliança do Antigo Testamento, nós temos também outro cenário que se fala do Cordeiro. Quando Israel, lá no Egito, está para acontecer o momento da libertação. Deus dá uma ordem e fala assim, olha, junte-se as famílias, unam-se as famílias, e pegue um cordeiro novinho, sacrifiquem, e o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas. E a história diz assim, que quando o anjo, que o Senhor autorizar, o anjo até devorador, a expressão bem forte, quando o Senhor autorizar que esse anjo passe para aniquilar, para destruir aquela porta, aquela casa, aquela família que tiver com a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo devorador não atingirá. Que aprendizado eu tiro disso? Quantos livramentos, quantos escapes, quantos atos de Deus têm acontecido na sua vida, na minha vida. E atos que, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, certamente nós seríamos atingidos, já não estaremos mais aqui. Aí eu pergunto, sacrificamos algum cordeiro? Passamos algum sangue nos umbrais das nossas portas? Pois foi assim que aprenderam sobre Deus no Antigo Testamento. Que Deus é um sangue. O Deus protetor é uma marca de sangue na porta. Mas esses rituais, eles pertencem apenas à aliança do Antigo Testamento. E eu posso dizer seguramente, mesmo que eu e você, a gente não tenha nenhum ritual de passar, de aspergir o sangue do cordeiro na porta, a única certeza que eu sei, que o Cordeiro do Senhor, ele ainda está à nossa disposição. Sabe por quê? Porque quantos anjos, quantas miríades, quantas malignidades são lançadas para derrubar a sua vida, e você está aqui hoje para dizer, santo, santo é o Senhor. Quantos atos de libertação Deus tem colocado à minha disposição, e nos permite estar aqui. Esses atos nos permitem estarmos aqui hoje, para dizer que o Cordeiro sempre está à nossa disposição. Mas eu estou falando de antiga aliança, Antigo Testamento, que era muito comum entender cordeiro através desse animal. Mas olha o versículo 37. E 2 dos discípulos, ouvindo João dizer isto, eles seguiram a Jesus. E João, quando fala para os seus discípulos, ele fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus. E a grande diferença é essa. É que era necessário no Antigo Testamento procurar um cordeiro, selecioná-lo, matá-lo, sacrificá-lo, para que pudéssemos viver simbolicamente a proteção e a segurança dada por Deus. Hoje não. Hoje esse cordeiro, que tanto no Antigo Testamento foi sacrificado através de animais, hoje esse cordeiro, ele não precisa morrer de novo. Ele não precisa ser sacrificado de novo. Para que nós entendamos e vivamos o efeito deste cordeiro, eu preciso apenas seguir a Jesus. E quando eu falo seguir a Jesus, eu trabalho com vocês que, se eu não quebrar a aliança do Antigo Testamento, se eu não mudar o ritual da aliança do Antigo Testamento e ficar preso em rituais, eu ainda não vou entender quem é o verdadeiro cordeiro que liberta o mundo do pecado. Ou eu vivo o cordeiro que
representa aquele que tira o pecado de todo mundo, ou eu não sou ainda aquele que compreende o Cordeiro de Deus. E quando nós falamos, mais um detalhe, mais um cenário nesse texto, é que esse texto traz para nós uma comunidade que já estava recebendo informações sobre Jesus. Essa comunidade se chama comunidade joanina, ou seja, uma comunidade que era instruída por João, mas não é por qualquer João, não é João evangelista, é João o Batista. E essa comunidade que João Batista pregava, eu fico imaginando, fico pensando o tanto que era desafiador, o tanto que deveria ser difícil para João e para a comunidade entender algumas coisas. A comunidade joanina seguia as orientações de João, seguia as instruções de João, seguia os ensinos de João. E João falava assim: olha, há aquele que vem após mim, há aquele que tem muito mais poderes do que eu, ele fará algo muito maior do que eu. Mas enquanto esse que faria coisas maiores do que João estava falando, enquanto ele não se aproximava, João conseguia arrebanhar pessoas e a batizar essas pessoas, falando: arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. E nessa comunidade joanina, João era o mestre, ele era o líder, era aquele que tinha total autoridade, tinha total conhecimento para mostrar que ele era um representante que muitos estavam esperando. E quando a gente lê a história, a gente percebe que os judeus, sempre em sua expectativa espiritual, esperaram um Messias para que fosse libertador da nação, libertador do povo, libertador daquelas pessoas que aguardavam o profeta, o Messias que faria triunfar a nação de Israel. E João pregava, João anunciava que ali estava para acontecer em breve o surgimento e o aparecimento de alguém que faria diferença na história do mundo. Agora, vou ler para você mais 2 versos, muda o slide por gentileza. Diz assim: e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Observe vocês, eu disse que deveria ser o conflito, o desafio de João era muito grande, e deveria ser muito grande o conflito na mente dos ouvintes de João. E a prova disso que o próprio texto relata, que aqueles que ouviam João perguntavam: mas quem é você para batizar a gente? Quem é você para trazer essa ideia de que esse ritual aqui faz diferença? E que nós vamos ter vida diferente para isso? Eu fico pensando, queridos, se hoje, com toda explicação, com toda revelação, com toda a palavra revelada através de Jesus Cristo, através do livro sagrado cristão, através da Bíblia, ainda há muitos que não compreendem, há muitos que não entendem, que não querem entender. Imagine João, que não tinha nenhum escrito sequer, não tinha nenhum documento divulgado, e as pessoas ouviram: olha, alguém maior do que eu vai vir. Como acreditar numa pessoa dessa? Como se envolver com uma pessoa dessa? E João, na sua comunidade, ele falava com tanta ousadia, irmãos, ele falava com tanta confiança sobre alguém, que aquela comunidade estava tão carente, tão desejosa de alguém que pudesse trazer melhorias para a sua vida, que o que João falasse era uma revelação de autoridade, de poder, de cura e de mudança. Mas olha só como é que acontece no texto. Perguntaram para ele: como é que você fala, como é que você batiza, se você não é o Cristo?
E olha que coisa interessante. João responde assim: eu batizo com água. E eu gostaria de que vocês entendessem comigo essa frase. João fala: eu batizo com água. Batizar com água é um ritual. Batizar com água é um processo que já acontecia, não só no mundo cristão. Nos judeus acontecia isso também. Aqui não está se falando de cristianismo, não está falando de crente, está falando de judeus que eram batizados. Não é batismo para entrar na igreja, nada disso. É batismo para entrar numa comunidade, para ser reconhecido como alguém de um grupo diferente. E João fala assim: eu batizo com água. E é isso, querido, que eu quero muito pedir a vocês. Abra o coração para entender Deus falando com a gente nessa noite. João está dizendo bem claro: eu estou ensinando para vocês, eu estou falando para vocês do batismo, mas isso não é nada diante daquele que é verdadeiramente o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Enquanto há uma sede desenfreada pelas igrejas, para batizar, para imergir, para colocar as pessoas nas águas, para registrar, João fala: eu batizo com água. Isso não é o mais importante. O que vocês estão falando aí, vocês têm razão. Eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu faço apenas um ritual. Mas há alguém que faz isso. E eu preciso que vocês entendam isso. E quando João começa a falar, ele fala assim: e está no meio de vós, e vocês não conhecem. Não se tinha o evangelho escrito para pregar. E hoje nós temos o evangelho escrito para se ouvir, para aprender. João fala bem claro: não tem, olha, vocês não sabem ainda quem é ele. Mas Jesus já existia, já estava lá. O que João nos ensina com isso? Que por mais que eu faça, por mais que eu seja um bom líder, eu sou apenas um homem igual a vocês. Por mais que eu faça vocês entenderem que passar pelo ritual vai trazer aquela ideia da purificação, da imersão, da inserção no grupo, da comunidade joanina. Não estou falando de cristão até agora, comunidade joanina. Mas isso é só um ritual. E quão triste é para nós não entendermos isso. Batizar aqui na igreja, ou em qualquer outra igreja, não é mudança de vida. A mudança de vida é quando aquele que está no meio de nós, enviado pelos céus, fizer diferença na tua, na minha e na nossa vida. E era isso que João queria dizer, deixar bem claro. Quando ele fala dessa pessoa, quando ele fala desse Senhor, quando ele é indagado, ele consegue dizer assim: está no meio de vós. Mas não é só isso. Olha que quando Jesus se aproxima do rio, quando Jesus se aproxima dele, ele está explicando para os seus discípulos sobre Jesus, e ele fala assim: eis aí aquele que tira, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aqui eu começo a finalizar esse sermão. Ainda tem mais um tempinho para finalizar. Para onde que a tua vida, para onde que a minha vida aponta, se não for para Jesus Cristo? Qual é o gesto que você faz que aponta para a tua igreja, aponta para a tua denominação, aponta para as tuas regras de vida na igreja, mas não consegue apontar para Jesus Cristo? João poderia ter receio, podia ter medo, mas ele tinha ousadia e coragem para falar: olha, eis aí o que tira, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando uma igreja, querido, ela se preocupa em pregar Jesus Cristo, olha o que aconteceu. Volta mais um slide, mais um entre, por favor. Mas, quando João acaba de falar isso, o que acontece? Ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, os seus discípulos. Quando João acaba de falar: eis aí o que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus, o que acontece? Aquele que estava na comunidade de João, aquele que estava ali no clã de João, eles, de forma imediata, muito rápido, começaram a deixar a comunidade de João e seguiram a Jesus. E qual era o sentimento de João? Eu não tenho medo de não ter vocês na minha comunidade, porque vocês estão indo aonde tem que ir, atrás daquele que é Senhor dos senhores, daquele que é o verdadeiro Cordeiro,
aquele que não é uma religião, uma comunidade, aquele que veio para salvar toda a humanidade. E quando nós deixamos de seguir a igreja e fazemos da igreja aquela igreja que é o nosso padrão de vida, e vamos literalmente atrás daquele que é o Senhor da igreja, querido, perder esse membro na igreja não é problema, porque esse membro está indo atrás daquele que é maior do que a igreja, daquele que é o cabeça da igreja, daquele que é o Senhor da igreja. E quando a igreja, ela ensina os seus membros a conhecerem Jesus, ela não tem medo dos seus membros ficarem diferentes em relação a alguns aspectos, porque aonde eles estão indo, estão recebendo aquele que verdadeiramente dá a vida para libertar de todo o pecado a humanidade. Não é a igreja que faz isso, não é a igreja que determina o lugar santo, não é a igreja que afirma que dentro desse clã, dessa instituição, as coisas acontecem e nos fazem ser melhor. Não é. Se eu estiver aqui dentro, mas não entender quem é Jesus. E por que eu falo isso para vocês? João falava assim, ele está no meio de vós e vocês não conhecem. Se eu conhecesse Jesus, eu saberia perdoar em todo o tempo. Se eu conhecesse Jesus, eu não seria preconceituoso. Se eu conhecesse Jesus, eu não me limitaria a movimentos de igreja para dizer qual é a igreja mais forte. A igreja mais forte é aquela que Jesus Cristo é o cabeça, aquela que Ele é o Senhor. Se eu conhecesse Jesus verdadeiramente, eu não ficaria me relacionando com as pessoas através de aparência doutrinária, mas sim porque tanto eu como qualquer outra pessoa está debaixo da oportunidade, da graça salvadora e libertadora de Jesus Cristo. Eu posso perder alguém para o aspecto doutrinário da igreja, eu posso perder alguém para os modos oficiais litúrgicos da igreja, mas se cada um que estiver aqui dentro entender que amar o próximo é importante, se cada um estiver aqui dentro entender que ser humilde diante da circunstância é importante, que cada um entender que não deveremos ter outros deuses diante do nosso Deus for importante, perder essas pessoas para esses hábitos não é problema. Sair de uma igreja que não concorda com a minha posição doutrinária, isso não é problema. Sair de uma igreja que não tem os rituais que eu estou acostumado a viver, isso não é problema. O problema é quando eu deixo Cristo para ficar num lugar que acomoda apenas os meus desejos, meus anseios humanos. Meus anseios espirituais formados de um clã religioso. E João pregando, falando de Jesus para os seus discípulos. Olha que atitude. Os 2 discípulos, ouvindo dizer, seguiram a Jesus. A minha pergunta é, para a gente concluir, por que nós estamos aqui dentro hoje? O que me faz vir dessa igreja aqui hoje é porque eu estou seguindo a Jesus Cristo, ou porque eu estou moldado às imposições, à liturgia e os modos desta igreja. A Bíblia diz que quando nós estamos por Ele, nós passamos pelo fogo, e o fogo não nos atinge. A Bíblia diz que quando nós passamos por Ele, quando estamos nele, e fazendo a nossa vida ser Ele, a Bíblia diz que 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas você não é atingido. A Bíblia diz que quando nós estamos por Ele, ainda que tente silenciar a minha voz, que eu não posso orar, a boca dos leões não te atinge, porque Ele fecha a boca dos leões. E quantos leões espirituais têm sido lançados contra a nossa vida? Se você não fizer assim, se você não tiver tal comportamento, se você não tiver tal ritual, você vai ser destruído. A Bíblia me diz o contrário, que quando a gente não liga para essas orientações, mas continua seguindo a Deus, continua seguindo a Jesus, pode haver um leão que for, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra de todo o mal. A Bíblia também diz para mim que o devorador está ao derredor, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E a igreja de João era uma igreja que não tinha medo de perder seus discípulos, de perder seus membros. Não posso seguir a homens,
Não posso seguir a líderes, eu sigo a Jesus Cristo. Não posso seguir a denominação, eu sigo a verdade. E quando João apresenta Jesus para os seus discípulos, ele fala, ó, aquele que vem por aí, ele é muito maior, que eu não sou capaz de tocar na sua sandália, desatar a sua sandália. Olha o grau de humildade que João tem diante dos seus discípulos, reconhecendo a grandeza de Deus. E quantos querem tomar para si essa glória? Que se eu falar, pode ter certeza que Deus está falando com você. Que Deus me usa para falar com você. E João fala assim, olha, eu não sou nem digno de chegar perto dele. Eu não sou nem capaz de desatar a sandália. Eu não tenho essa autorização de tão pequeno que eu sou diante dele. Sabe por quê? Porque João não estava preocupado em ele se aparecer. João não estava preocupado em ele ser o líder. João estava preocupado em falar que como líder há alguém muito maior do que ele. Há um cordeiro que tira o pecado de todo mundo. Seguir igreja, seguir pastor, seguir profeta, seguir líder de oração é muito bom. Mas se não seguir a Jesus, isso não leva a gente a lugar nenhum. Isso não nos transmite nada. E para terminar, e de fato agora terminando, irmãos, a nossa igreja não é a Igreja Batista Nacional Calvário. A nossa igreja tem que ser a igreja de Cristo. A nossa igreja tem que ser a igreja que o cabeça é aquele que quando ele fala, os seguidores vão atrás dele sem limitações. É aquele que quando alguém que é pego em adultério da comunidade, chega diante dele, ele libera perdão e transforma a vida dessa pessoa. É aquele que quando alguém está doente, em contínuo derramamento de sangue menstrual, em contínuo, que não conseguia se conter aquele derramamento de sangue daquela mulher, quando chega diante dele, é curado porque ele não tem preconceito. Porque ele não trata as pessoas porque elas são doentes, porque não estão do caminho, não estão da comunidade. Ele trata aquelas pessoas como alguém que consegue ouvir aquele que de fato é libertador e o cordeiro que veio libertar o mundo inteiro. Quando nós entendemos quem é Jesus, a gente não impede daquele que estava lá em Gadara, possuído por demônios, a gente não impede ele voltar para a família. Pelo contrário, quando Jesus vai ao encontro dele, ele recebe a cura mesmo cheio de demônios. E quando aquele homem se liberta daquela força demoníaca, diz o texto que ele seguia Jesus, que ele acompanhava Jesus. Nós estamos falando daquele que quando curou um paralítico, o paralítico pegou a sua cama, não queria voltar para casa, queria seguir a Jesus. Homens e mulheres que seguem a Jesus são esses que verdadeiramente pertencem à igreja verdadeira. E quando nós somos da igreja verdadeira, nós não temos medo de perder membros, porque os membros da igreja verdadeira não seguem a homem, eles seguem a Jesus. Existem canções que falam sobre permanecer com Jesus em todo o tempo. Eu quero terminar com uma canção. Por favor, posicione por gentileza. E durante essa canção, quero que você apenas medite. Se você souber cantar, pode cantar. Apenas medite e no final nós vamos estar fazendo uma oração por essa causa. Jesus.
ficar em pé em nome de Jesus. A pergunta que se faz é: qual igreja eu devo ir? A pergunta que se faz: aonde eu sou aceito? Aonde eu posso ter a liberdade de viver como eu sou? E pode acontecer de gente rodar, e tudo que nós vamos passar pela experiência de ter que deixar essa igreja que nós entramos. Eu ouvi uma frase de uma pessoa desta igreja. Quer dizer, eu não ouvi dessa pessoa, mas ouvi de alguém que me falou, que ela falou. Ela falou assim: da igreja eu não saio nunca, que é essa igreja aqui. Mas essa igreja, Igreja Batista Nacional Calvário, ela só vai ter sentido para você se você está aqui por Jesus Cristo. Ela só tem sentido para você se você está aqui pela verdade, e não por características específicas. E eu quero usar dessa oportunidade. Sabe aquelas marcas? Sabe aquelas cenas? Sabe aqueles momentos que falam assim: você não vai ser de igreja nenhuma? Sabe aquelas palavras duras? Porque seja lá por uma atitude imoral, ou atitude ilícita que você causou, alguma voz fala no seu coração, no seu consciente, ou talvez gerado por alguém, fala: você não vai ser de igreja nenhuma enquanto não se converter. Eu quero te falar nessa noite que você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Não é você que tem que se converter, é Ele que converte você. É Ele que te entende. É Ele que vê as tuas marcas da imoralidade, as marcas do pecado, as marcas das incertezas, e fala assim: pode me seguir. Porque enquanto a igreja te rejeita, eu tenho cura para a tua hemorragia. Talvez olhem para você e não te identifiquem como alguém que tem característica de fazer parte da igreja A, da igreja B, da igreja C, porque essas igrejas dão modos, essas igrejas dão aparência, dão modelos, mas a nossa igreja não é esta, a nossa igreja é Jesus Cristo. E a igreja que eu estou falando é a igreja daquele que fala para você e para mim assim: vinde como estás, cansado, oprimido, sobrecarregado, cheio de acusações. O meu fardo é leve e suave. É aquele que diz para essas pessoas que ele tem promessa, que ele tem herança, e a herança é o reino dos céus. Muito provavelmente numa igreja a gente não se enquadra, na outra também não, mas na igreja de Cristo todos nós temos nosso espaço. E a igreja de Cristo, ela não tem medo de perder seus membros, porque é uma igreja que não exclui, é uma igreja que não escraviza, é uma igreja que não domina, é uma igreja que transpassa os limites das denominações e vive a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo. Se algum dia falaram para você que você não pode ser membro porque você errou, eu quero te dizer que a IBNC, ela também não é capaz de te aceitar. Mas a IBNC, que segue a Jesus Cristo, diz que você é igual a gente, que você é igual a nós, e que essa igreja que não tem medo de perder membro, é uma igreja que está aberta para você também. Eu não estou te chamando para fazer parte da Igreja Batista Nacional Calvário, mas eu gostaria, em nome de Jesus, que você guardasse no seu coração essa mensagem. Ainda que alguma igreja não caiba você, siga Jesus Cristo. Ainda que alguma igreja te pode por causa de algum comportamento, siga Jesus Cristo. E a IBNC, ela tem buscado essa postura, não tem medo de perder, desde que você, cada um de nós, queiramos seguir apenas Jesus Cristo.
E eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Você que diz, eu preciso melhorar muito. Nós todos precisamos melhorar muito. Não só você. Eu quero dizer para você que a graça do Senhor, ela vai nos aprimorando, a luz do Senhor vai brilhando, até que um dia nós vamos ser uma luz perfeita. E essa luz perfeita não é gerada pela denominação. Essa luz perfeita é aquele que diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou o Senhor. Você é importante para esse Deus. Se você foi rejeitado, se você foi excluído, se você foi abandonado, a IBNC te abraça em nome de Jesus. A IBNC te recebe em nome de Jesus. Eu sei que nós não temos visitante, não estou fazendo nenhum apelo, não é nesse sentido. Só estou te falando que não permita que as marcas de palavras duras, que ferem o teu caráter, que ferem a tua vida, te deixe fora da igreja. Essa igreja, ela se importa em seguir a Jesus Cristo. Se importa em seguir a verdade bíblica, com ou não perfeição humana. A perfeição aqui vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único perfeito. E eu quero orar por você. Pai, nós não temos medo, Senhor, de perder pessoas que infelizmente não querem te conhecer. Nós não temos medo, Senhor, de perder pessoas que estão atrás de características que as fazem, Senhor, sentir conformadas denominacionalmente. Nós não temos medo disso, Pai. E cada um, Senhor, que estiver em busca de uma igreja perfeita, Pai, que esteja em busca do Senhor Jesus Cristo. Esteja em busca do Senhor. Porque, Pai, a marca da igreja é o amor de Deus. A marca da igreja é o sacrifício de Jesus Cristo. Pai, e é esse sacrifício que atrai, que cura, que liberta, que cura. Senhor, que quebra as algemas, toda a consciência pesada, Senhor, de insignificância, de limitações, que muitos carregam em si, nós anulamos agora em nome de Jesus, Pai. Pai, toda a sensação de que é impotente, que só vive falhando, só vive errando, só vive caindo. Pai, a Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Deus que os discípulos de João seguiram. Pai. Todo aquele pai que diz que não consegue vencer a força da carne, Senhor, a força do pecado, Senhor, são para eles que o Senhor fala, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todos aqueles pais que se sentem ainda acuados pelos desejos que dominam e fazem pecar, que fazem cair. Senhor, nós queremos ser essa igreja que ouve a seguinte palavra, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, esse Deus que os discípulos de João seguiram. E nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor gere perdão na consciência da tua filha, na consciência do teu filho, Senhor, porque muitas vezes se sentem excluídos, abandonados. Mas a igreja do Senhor não rejeita ninguém. A igreja do Senhor é libertadora. O Cordeiro de Deus não é denominação. O Cordeiro de Deus não é o pastor. O Cordeiro de Deus não é a regra doutrinária. Eis aí de João, aquele que tira o pecado do mundo. E é este Senhor que nós nos dobramos diante dele e glorificamos o seu nome e exaltamos o seu nome. Obrigado, Senhor, por este momento de entender que nós não tivemos medo, Senhor, de ir atrás de Ti e fazer parte da igreja verdadeira. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Estenda as mãos de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Sente, por favor, um minutinho apenas de recado. Nosso bazar está confirmado para o dia 13 de junho. Acho que vai aparecer o slidezinho aí. Vai?
13 de junho, a partir das 9 horas, teremos muitas coisas aqui. Está perto. A comissão do bazar, ela vai organizar aí na semana do bazar, vai organizar todas as coisas, desde quarta, quinta e sexta vai estar organizando, para no sábado de manhã a igreja está aberta para a comunidade. E a comissão do bazar está dizendo que nessa semana nós vamos colocar alguns móveis que temos aí para vender no bazar, no grupo da igreja. E as pessoas que querem comprar esses móveis vão ter prioridade. Nós vamos deixar aqui embaixo, vamos expor aqui para vocês. Então, muito provavelmente, na quinta-feira do sábado, da semana que será o bazar, na quinta-feira você terá a oportunidade de vir aqui na igreja. Você vai olhar no grupo da igreja os móveis que tem. Alguns até já viram, já estão se posicionando. Você vai olhar e, se você quiser, você vai ter a prioridade para comprar esses móveis. Se quinta-feira você não tiver... só tem um detalhe. Não tem fiado não, viu, meu irmão? Se você quer, mas não pagar, então não quer nada. Aí a gente vai dar a oportunidade de você comprar e pagar. Você fala assim, eu quero, mas só vou pagar dia 10, perdeu. Infelizmente, porque a gente não pode criar duas situações, duas regras, né? Porque quem da comunidade não tem o privilégio e a gente que vai ter o privilégio. Não, então assim, nós vamos abrir para vocês o que tem de imóveis, vamos mostrar, vamos tirar a fotografia, vamos apresentar no grupo da igreja. Se você falar, eu quero, botar o preço, vamos dar o preço, e na quinta-feira você tem que retirar. Se você não retirar na quinta-feira, chegar sábado pela manhã, dançou. A menos que você... teve um bazar, uma pessoa chegou aqui na igreja, ele foi o primeiro a estar na igreja. A gente não pode fazer mais isso. Que vergonha, irmão. A gente fica com a cabeça louca, mas a gente aprende com nossos erros, né? Ele falou assim, mas eu fui o primeiro a entrar, já está vendido? Tinha uma placa de vendido. Ele foi o primeiro a estar na igreja. Mas como é que está vendido? Você foi o primeiro a estar na igreja. Mas nós erramos, né? Porque é aquele negócio, não, irmão, eu quero. Só que a gente errou com a comunidade. Então, para evitar esse tipo de erro, nós vamos mostrar para a igreja no grupo, e você vai ter, na quinta-feira, acho que vai ser quinta, né? A oportunidade de vir aqui na igreja, e já vem com um reboque, já vem com o seu caminhão de mudança, já tem os trem tudo aí, leva para lá. E leva o seu bem para casa. Agora, se você passar, eu não consigo pegar, eu estou sendo bem sincero com vocês. No sábado, dia do bazar, vai estar tudo aqui embaixo. Aí quem chegar, aquele negócio assim, segura para mim ali, ó. Levanta a mão aí, Janine. Levanta a mão aí, Ronaldo. Levanta a mão, não. Segura para mim, é dinheiro na mão deles, que vão ser o caixa. Senão, não tem negócio de segurar, não. Quem chegar aqui, ó, eu estou pagando, é meu, aí é de vocês, tá? Então, a gente vai fazer isso. Quinta-feira nós vamos apresentar. É claro que tem algumas coisas que nós já falamos, algumas pessoas que chegou, e algumas pessoas já até ficaram interessadas e já manifestaram interesse. Mas se não pagar também, já era. Tem uma pessoa que falou assim, eu quero 3 coisas, mas não tem dinheiro, então você não quer nada. Uai, se quer não tem dinheiro, bazar não é mágica não, bazar é dinheiro, é coisa para transformar em arrecadação. Então, gente, dia 13, nós vamos ter o bazar, às 9 horas vai estar aberto, mas na quinta-feira dessa semana, vai estar aqui à disposição os móveis. Se você quiser vir buscar alguma coisa que te interessa, é só de móveis, tá? As outras coisas só no sábado mesmo, que vai abrir. O outro recado que eu ia dar para vocês é que vai ter a galinhada, está confirmado. Nós vamos conseguir vender a galinhada. E se você puder nesse dia ajudar a gente, compre o seu almoço na igreja, a gente está precisando de juntar um dinheirinho aí. Então você vai comprar a galinhada a R$10, um almoço bem caprichado, vai ser bem bacana. Nesse dia você vai ter o privilégio de pagar menos e comer mais. Então vai ser muito legal. Então, aí ó, Mateus e Thaís, não vai para o restaurante não, viu? Vocês comem marmita aqui, leva para casa. E quem tem comida em casa não precisa esquentar fogão nem nada, vem aqui na igreja comprar marmita. Só vai ter 100 marmitas, tá? Acho que só 100 mesmo. A R$10. Se a gente vender tudo, vai ser graça. Dia 31, nós temos nosso encontro lá a partir das 5h30. O ônibus sairá daqui da porta, estejam todos aqui. E eu quero saber se Janine, Marcelo e quem mais acertou de buscar o Zé Antônio.
Vamos acertar, isso não dá certo não, Zé Antônio, agora vamos acertar. Chega no dia, cadê o Zé Antônio? Vai. Então tem que ir alguém, porque eu vou estar lá, alguém tem que estar com o Zé Antônio e trazê-lo para cá, para 5h30, a gente levar do ônibus, tá ok? E quem for buscar, vai se comprometer também, hein? Deixa, isso aí. Festa das Barracas. Dia 12. Mas eu quero falar dia 12. Dia 12 vai ter o culto aqui. E assim, nós estamos com quase todo o bolo comprado. Falta só, o bolo dá para 100 fatias. Tem 2 fatias compradas. Falta só 88, 98. Mas tem que comprar. Então, está caminhando. Se você tiver fé e coragem e dinheiro, que só fé não resolve não. Se tiver fé e dinheiro para ajudar a gente no bolo, faça a sua contribuição, porque está quase dando certo a aquisição do bolo. Então, dia 12 vai ter a nossa festinha aqui na igreja. Dia 11, a festa das barracas. Gente, mobilize, chama o teu amigo, chama o teu vizinho, chama o teu parente. Vai ser um momento de descontração, vai ter pescaria, vai ter brinquedo, vai ter pastel. Olha, maravilhoso, churrasquinho, tudo que vocês já sabem aí vai ser um momento bacana. E vai ter momento musical, vai ter vídeo, vai ser bem bacana. Então, dia 11 nós vamos comemorar nossos 15 anos de Igreja Batista Nacional Calvário. Nós temos nossas camisetas, que já estão sendo anunciadas, né? Já temos 55, 53, 55. Se você ainda quiser camiseta, tem tempo. Porém, camiseta não é de graça. Pagar metade? Você tem essa semana. E se não pagar? Então, vocês entenderam, né? Se não pagar a metade? Mas se pagar tudo? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Se 50% da lista pagar tudo, já não paga a metade? Mas, crente é difícil, viu? Para não pagar uma camiseta dessa. Então tá bom, vocês têm até dia 30 para pagar a camiseta, a metade. Mas aí você fica preocupado, aí paga a metade, você não paga a outra metade, ficou do mesmo jeito. Paga logo tudo, gente, vai dar certo. Paga esse negócio de 20, 40 reais cada camiseta. Então, paga a sua camiseta e até depois que a gente entregar a metade, eles vão dar um prazo de 15 a 20 dias para confeccionar. E nós vamos estar devolvendo as camisetas para vocês. Tá bom? Acho que tem mais recado? São esses só? Departamento, tudo certinho? Então, sábado que vem, definir o horário do ensaio? Vai ter ensaio? Então tá bom. Queridos, boa semana para vocês. Estamos terminados em nome de Jesus. Abraço uns aos outros. Que Deus abençoe. Boa semana. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez